E essa foi, com certeza, uma das viradas de enredo mais malucas que eu já li. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Cat, estou muito feliz de ter vocês aqui comigo em mais um vídeo aqui do canal e hoje eu trago outra resenha para vocês, que é a resenha de um suspense chamado Em um Porão Escuro, da Cara Hunter. Essa resenha vai ser meio a meio, ou seja, a metade dela vai ser sem spoilers e a segunda metade vai ser com spoilers, onde eu vou contar todo o final do livro. Então, se você não quiser saber nada sobre a história, bem tranquilo, me acompanhe até mais ou menos metade. Eu vou avisar assim que eu fizer a mudança para os spoilers, tá? Então não se preocupa. E se você quer os spoilers do final, vem comigo. E se você já leu esse livro e quiser discutir comigo as ideias lá do final, também fica nesse vídeo até o finalzinho, tá bom? Em um Porão Escuro é um suspense investigativo protagonizado pelo detetive inspetor Adam Foley. O Adam já apareceu anteriormente no primeiro livro, que é o Onde Está Daisy Mason, que também foi um grande sucesso, é um suspense investigativo muito bom, tem resenha aqui no canal. E essa é a segunda aventura onde ele e a sua equipe vão atuar. O livro já começa chocante, ele começa com a descoberta de uma garota, de uma jovem mulher e de uma criança pequenininha, de mais ou menos uns 2 anos de idade, trancados em um porão em uma casa vitoriana, onde habitava apenas um senhor muito idoso. A mulher e a criança estão em condições muito precárias, elas estão com fome, estão desidratadas, estão machucadas e, obviamente, assim que a polícia chega, eles acabam prendendo esse homem, que é o Sr. Harper, e o levam para a delegacia. Só que a situação não vai ser tão simples assim de desvendar, porque esse senhor, ele sofre de demência, além de ter algumas condições físicas que dificultam muito a vida dele. Então os detetives ficam muito intrigados, né? Como é que esse senhor que sofre de demência, que tem essas dificuldades físicas, conseguiu sequestrar uma jovem saudável, levá-la para o porão e trancar ela com essa criança? O mistério vai se avolumar ainda mais quando o Adam lembrar de uma investigação anterior que aconteceu em uma casa em frente a essa, onde uma mulher de uma idade meio parecida também desapareceu, chamada Hannah Gardner. Eles acabam levantando essa questão de que talvez os dois casos possam ter alguma ligação e que esse homem possa estar ligado ao desaparecimento da Hannah. E eles começam a investigar meio que as coisas em paralelo. Eles investigam essa questão da moça no porão e voltam a investigar, eles meio que reabrem o caso do desaparecimento da Hannah Gardner para ver se alguma coisa ali bate, se algum elemento se cruza entre as histórias. É um suspense bem focado na investigação mesmo, você vai ter muito essa questão de pistas, eles batendo em porta, entrevistando pessoas, até porque a jovem que foi resgatada no porão não fala, ela tá traumatizada, ela tá muito chocada, ela não consegue falar com eles e dar informações, e o senhor que foi preso, acusado de ter feito aquilo, que é o Harper, ele sofre de demência, então a mente dele é confusa, ele não consegue ligar os pontos muito bem, ele não lembra dessa jovem, ele não sabe quem ela é, nos poucos momentos de lucidez que ele tem, ele fica muito bravo, dizendo que ele não fez aquilo, ele não sabe quem é, invadiram a casa dele, enfim, e o mistério vai crescendo cada vez mais. Esse é um livro que durante boa parte ali dos 20, 30% da história, você fica que nem barata tonta, igual os detetives andando de um lado para o outro sem saber para onde ir, porque eles também estão muito confusos, eles não estão entendendo como é que aquela história aconteceu. E aí que entra o elemento da perícia forense, né? A perícia criminal nesse livro, ela vai atuar fortemente e é ela que vai acabar dando direção para os detetives quando tudo mais parece falhar. Então o livro, ele tem um ritmo muito intenso, ele tem trocas entre os personagens o tempo inteiro, ele tem essa é uma coisa que a Cara Hunter já tinha usado lá no Daisy Mason, que é essa coisa de jogar o leitor, fazer ele acompanhar os detetives para becos sem saída, e aí o detetive termina no beco sem saída e você, como leitor, também termina lá. Você começa a se perguntar, mas o que está acontecendo, né? Qual que é a verdade por trás disso tudo? Eu também não enxergo. Então ela é muito habilidosa em fazer essas costuras e nos deixar meio tontos. Outra coisa que é bem característica da Cara Hunter quanto escritora é que ela faz uso, dentro da estrutura narrativa dela, de elementos externos para deixar aquela narrativa mais crível. Então ela coloca relatos de blog, ela coloca mensagens de Twitter, ela coloca transcrição de depoimento, transcrição de entrevistas, e isso vai acrescentando ao livro um
corpo a mais, fazendo com que o livro fique ainda mais rechonchudo, sabe? Mais coisa, mais informação. E você percebe que as pessoas ao redor, elas estão opinando sobre o caso. Mas, e aí eu quero fazer um pequeno mas aqui na minha explicação, eu acho que esse adendo que ela faz de inserir esses auxiliares na narrativa, ela é muito interessante porque ela nos ajuda a criar uma visão maior em relação à história, mas ela também atrapalha um pouquinho, principalmente lá no início, viu? Eu sei disso, eu acho que ela utiliza bem o recurso, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos, eu sinto que o recurso pode deixar o leitor um pouquinho confuso nesse vai e vem de transcrição e tal. Então, ele é um livro que no início, até mais ou menos uns 30%, ele requer a nossa atenção de uma forma um pouquinho mais intensa, porque ela faz essas trocas ali muito rápido, e às vezes você tá lendo e, opa, aparece ali uma transcrição de uma entrevista, então você muda o ritmo. Então eu acho que é um recurso muito bom, mas às vezes pode dar uma desacelerada na leitura. Em resumo, para terminar a primeira parte dessa resenha sem spoilers para vocês, eu achei que esse livro é um livro muito intenso, acelerado, tem muito mistério, tem muita reviravolta. As reviravoltas, elas começam a acontecer de forma mais concreta lá por 80% da narrativa, quando ela começa a nos dar as respostas. E aí é assim, ó, é revelação atrás de revelação, uma coisa mais chocante que a outra. E esse livro tem um plot twist que realmente, olha, eu não estava esperando, eu não tinha levantado essa suspeita de que fosse isso. E quando chegou, eu fui pega de surpresa mesmo e adorei, porque eu amo ser pega de surpresa. Então realmente foi muito bom. Então se você busca um suspense investigativo rápido, ágil, com muita reviravolta, com muita perícia criminal, investigação de porta em porta, sabe? Os detetives indo atrás das informações e tal. Eu acho que você vai curtir muito esse livro, então dê uma chance para ele. E claro, também leia o livro anterior, que é Onde Está Daisy Mason, que particularmente eu gosto muito. Agora vamos para a parte final, que é a parte com spoilers. Então a partir daqui eu vou falar sobre o final, eu vou contar tudo, vou revelar tudo e vou falar as minhas impressões sobre as revelações chocantes da autora ao final da história. Então se você não quiser saber nada, a gente se despede por aqui. Beijos, a gente se vê no próximo vídeo. E se você gostar de um spoiler, vem comigo. Vamos começar pelas primeiras revelações que começam a cascatear lá por 80% do livro. E a primeira dela, que é uma das mais chocantes na minha opinião, é o fato de que a garota que estava no porão, que era a Vicky, e a Pippa, que é a babá dos Gardner, né, da Hannah Gardner lá que desapareceu, elas são irmãs. Depois dessa revelação, a gente descobre que, como irmãs, a Vicky e a Pippa, elas na verdade tramaram a história toda. Isso aqui me pegou de choque realmente, porque no fim das contas, a pessoa sequestrada, a vítima, era a vilã da história inteira. Cara, Hunter, o que você fez? É um pouco mais complicado, né? Eu vou tentar explicar um pouquinho aqui. Se você leu esse livro, vem comentar comigo também sobre essa revelação, porque eu achei fantástico. Ela nos revela então que a Pippa e a Vicky, que são irmãs, elas estavam com tudo combinado. Elas encontraram o Sr. Harper, elas viram que ele era uma pessoa que tinha dificuldades físicas e que ele estava nesse processo de demência, que ele não lembrava das coisas, que ele era uma pessoa confusa. Elas viram que ele morava numa casa gigantesca vitoriana e elas sabiam que ele não ia até o segundo andar porque ele não conseguia se locomover com facilidade. Então elas bolam um plano para morar no segundo andar desse senhor e usufruir da casa dele enquanto isso. Elas aumentam esse plano para bolarem ali um sequestro e um rapto fingido para tirar o dinheiro dele depois, processar ele e tirar toda a casa dele e a grana dele. O plano das duas era que a Vicky fosse a sequestrada e ficasse na casa, enquanto a Pippa, né, ia por fora ali. Quando é que essa trama se adensa ainda mais? Quando a Pippa acaba se tornando babá dos Gardner, que moram logo na frente. E ela acaba matando a senhora Gardner, que é a Hannah, aquela mulher que desapareceu. Eu confesso pra vocês que eu meio que desconfiava que a babá era a culpada pelo desaparecimento da Hannah. Eu imaginei que tinha sido isso por dois motivos. Primeiro, porque ela estava na casa, ela vivia com eles, então ela sabia a rotina do casal. E segundo, porque ela ficou doente no dia que a Hannah desapareceu. Eu achei isso muito conveniente, ela ficar doente o dia inteiro no dia que a patroa dela sumiu. Então eu sempre tive essa pulga atrás da orelha que a Pippa era responsável pelo desaparecimento e possível morte da Hannah. E a gente descobre que era isso mesmo. Ela mata a Hannah porque ela quer ficar com o marido da Hannah e ela vai lá na casa da Vicky, né, que a Vicky tá acampada lá no segundo andar, e elas acabam escondendo o corpo da Hannah. E aí que vem outra revelação chocante, que já tava assim, ó, muita revelação, eu tava chocada, eu tava assim, gente, que mulheres diabólicas, que coisa maravilhosa.
maravilhosa. Porque o que aconteceu? A Vicky realmente ficou presa 3 meses naquele porão e quase morreu. Isso significa que alguém prendeu ela lá. E a gente vai descobrir, e ela também, que no fim das contas a irmã dela, a Pippa, se voltou contra ela e percebeu que processar o Harper pela morte e sequestro da irmã daria para ela muito dinheiro a mais do que só processar ele pelo sequestro da irmã e dividir o dinheiro com a irmã, né? Então, realmente, quando a Vicky estava lá na casa, usufruindo da casa do senhorzinho e tal, a Pippa disse, olha, vamos forjar o sequestro agora, eu vou te botar lá no porão, você fica aí por uns dias, depois eu venho, te salvo e a gente processa ele. Só que ela estava já com outras intenções contra a própria irmã, trancou a irmã lá no porão e, ó, deu no pé e esperou a irmã morrer, mas a irmã foi encontrada e aí o plano foi todo por água abaixo. Eu esqueci o outro detalhe que foi simplesmente chocante pra mim, que foi o fato de que ali, enquanto elas estão bolando esse plano, né, da Vicky se passar de sequestrada, elas percebem que se ela ficar grávida do Harper, vai soar ainda mais convincente o fato dele ter abusado dela, e elas meio que, né, dão remédio pra ele e tal, e abusam dele. Ai, meu Deus do céu! No fim das contas, lá no início do livro, né, a gente acha que o Sr. Harper é um senhor safado, um criminoso que sequestrou a mulher e a criança, e no final a gente descobre que ele era a vítima, que o coitado do idoso apanhou, foi abusado, foi envenenado, foi roubado, pegaram a casa dele, chama o estatuto do idoso pra ele. Eu confesso pra vocês que, assim, ó, eu já li muito plot twist maluco em todos esses meus anos aqui, lendo suspense e tal, mas foi a primeira vez realmente eu acho que eu li em que a pessoa sequestrada, a vítima, na verdade tinha bolado um plano para parecer sequestrada e destruir a vida da pessoa que seria o sequestrador. Eu ainda não tinha me deparado com esse plot twist, então nesse livro foi muito interessante a maneira como elas diabolicamente fazem toda essa trama e no fim das contas o tiro sai pela culatra e a Vicky acaba realmente presa no porão pela irmã e quase morre. Então, assim, na minha opinião, foi muito legal a maneira como a Cara, ela vira o livro de cabeça para baixo e ela faz a gente perceber que as certezas que nós tínhamos lá no início, elas não eram corretas. Porque ela mostra, olha, às vezes um elefante não é um elefante, às vezes um elefante é uma zebra, que é o que ela parece mostrar aqui nesse livro. A gente começa o livro com a certeza absoluta de que aquele homem ou outra pessoa trancou essa jovem lá e abusou dela e ela teve um filho e tal, e no final volta tudo e vira tudo de cabeça para baixo. Então, olha, nota 10, muito legal, me diverti muito lendo, me diverti horrores lendo esse livro. E essa é uma questão que eu acho que é interessante também, é o quanto um livro nos diverte. Eu li esse livro assim, ó, sem parar, porque eu estava muito curiosa e cada revelação eu ia me divertindo mais. E no final das contas gostei muito, então fica aí a minha dica, realmente é muito bom. Se você leu esse livro, me fala das suas impressões sobre o final, me diz o que você achou das revelações. Mas claro, se você for comentar aqui embaixo, e eu sempre convido vocês a comentarem, lembra de anunciar que você vai colocar algum spoiler, porque assim a gente respeita quem não quer saber da história, viu? Espero que vocês tenham gostado dessa segunda resenha com spoilers aqui do canal. Esse é um formato novo que eu tô tentando aqui com vocês. O primeiro vídeo foi super bem recebido, vocês gostaram muito, então tô aqui agora fazendo isso de novo. Não sei se eu vou fazer todos os vídeos com spoilers, eu acho que tem por exemplo, tem alguns livros que eu acho que ou eles são muito curtinhos, ou eles são mais breves e tal, que eu não acho que seja tão bacana assim inserir muitos spoilers, mas esses aqui que são livros mais longos, que são livros com mais enredo, mais corpo mesmo, eu acho que fica tranquilo de eu fazer com spoilers. Espero que vocês tenham gostado também. Lembrando que o link para o livro fica aqui embaixo no box de descrição para vocês. Se vocês comprarem qualquer livro, qualquer coisa na Amazon utilizando o meu link de associado, eu recebo uma pequenininha comissão do site e vocês não são cobrados a mais por isso, tá? E se você gostou desse vídeo, eu vou deixar mais 2 vídeos linkados bem aqui ao final que eu acho que pode te interessar. Beijão! A gente se vê no próximo.